Olá, voltando para a nossa quarta aula. Nessa aula eu quero te falar para você, continuar falando sobre a neurociência e por que ela dá base para o nosso método. Uma das coisas principais que eu fiquei muito feliz com a descoberta da neurociência é a ideia da perda do estigma relacionado à questão das drogas. Porque geralmente quem tem problemas com drogas sabe que os rótulos que são destinados a quem tem problemas com drogas são variados. Adicto, dependente químico, escravo, codependente, é tudo rótulo. E esses rótulos, muitas vezes, que é uma doença, que é o mais grave, quando isso acontece, a tendência é que as pessoas que recebem rótulos começam a se comportar na qualidade de vítima. E isso é um grande problema. Porque quando você tem uma postura de vítima, mesmo inconsciente, porque afinal de contas você tem uma doença, então você não tem culpa, naturalmente às vezes se impede de você olhar com mais clareza para as mudanças que existem. Por isso que essa continuidade, esse assunto está fazendo bastante sentido para você quando você me ouve falar sobre isso. Por quê? Porque pela primeira vez você está ouvindo algo diferente, que não está te responsabilizando diretamente, não é uma questão de culpa ou um problema moral, mas sim uma programação. E não existe uma programação certa ou errada. Existe uma programação e existe um resultado. Eu costumo dizer que na nossa vida, as questões nossas não tem o certo e errado, é tudo energia. Mesmo quando eu estou usando drogas, eu estou utilizando, estou produzindo uma energia ali. Assim também quando eu estou aprendendo algo. Talvez a energia é diferente porque ao longo do tempo, quando você repete várias coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, você tem o mesmo resultado, você não gasta tanta energia. Você não gasta energia para dirigir, você não gasta energia para escrever. Agora, quando você está fazendo algo diferente, quando você está escrevendo sobre um assunto diferente, respondendo perguntas sobre você, você vai perceber que é mais desconfortável. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso. Eu vejo isso no centro de treinamento, quando eu peço para as pessoas responder algumas perguntas, quando o exercício é para escrever alguma coisa, esse exercício de autoconhecimento, você percebe que as pessoas têm dificuldades. Elas sabem falar dos seus defeitos, por exemplo, mas quando eu peço para falar das suas qualidades, fica difícil, elas ficam rodando. Por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Então, parar de usar drogas é muito mais uma questão de desaprender do que aprender. Anota isso aí. Parar de usar drogas é uma questão mais de desaprender do que aprender. Você não precisa aprender nada, mas precisa desaprender muita coisa, porque aí sim vai sobrar espaço para a gente adquirir novos conhecimentos. Então, agora eu vou te falar sobre as oportunidades que você tem relacionadas a isso. Lá atrás eu disse a você que nós podemos praticar vários exercícios, por exemplo, roda de autoconsciência, que é algo onde você olha todas as áreas da sua vida e começa a mensurar, a saber onde você está. Há uma coisa muito interessante relacionada à questão de você não saber para onde você quer ir, é um grande problema, porque assim como um carro por um aplicativo uma geolocalização, um aplicativo de carros Uber ou enfim, quando você chama um carro de aplicativo, a primeira pergunta que aparece é: para onde nós vamos? Ali eu preciso colocar um endereço. Se eu colocar um endereço do tipo qualquer lugar, ele vai rodar, ou se eu não tiver um lugar certo, ele vai rodar e não vai conseguir dar uma rota. Agora, se eu colocar o local correto para onde eu estou indo, ele vai me dar até 3 opções de rota. Isso é muito importante porque o nosso cérebro funciona assim. E de repente a gente não tem essas rotas. Então a gente fica batendo cabeça e não consegue entender por quê. Mas por que eu não consigo? Porque eu não defini ainda para onde eu vou. Então, para definir onde eu vou, automaticamente eu sei onde eu estou. E como eu sei disso? Fazendo perguntas. Por isso que os exercícios são importantes. Então aqui você vai aprender que você pode fazer isso. Se você não fez ainda, é porque você não sabia. Então as pessoas às vezes falam: a pessoa não para porque ela não tem vergonha na cara, a pessoa não para porque é isso. Não é essa questão de ser safado, safada, não ter vergonha na cara. É uma questão de não ter sido treinado para fazer isso. Então quando você é treinado, você consegue fazer. Então é importante entender isso aqui. Aí, a partir daí, você vai assumir responsabilidades com a sua recuperação. A partir daí, você vai poder se programar
poder curtir sua família, fazer as coisas que você tanto queria, viajar, seja lá o que for, mas você vai entender e vai saber como fazer isso. Então, é importantíssimo nessa fase você usufruir desses caminhos. Eu costumo dizer que grande parte das pessoas não atiram flechas. E o nosso treinamento, ele vai te orientar a atirar as flechas. Depois a gente pinta o alvo, mas primeiro eu vou atirar as flechas. E para onde você está atirando essas flechas? Então eu te convido, na próxima aula você vai receber um convite, uma oferta especial para você entender e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que estão experimentando uma metodologia inovadora, disruptiva totalmente, que você nunca viu, que é o neurotreinamento para recuperação. Te vejo lá na nossa oferta.